Glórias a Deus, santo é o Senhor Jesus, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus a mais uma manhã, a mais uma semana, começando o nosso devocional às 7h30 da manhã, ao vivo, pelo Instagram da Igreja Cristo Vive, região dos Lagos. Eu sou o Bispo José Felizardo, conhecido como Bispo Feliz. Estou aqui para servir a Deus em novidade de espírito, proclamando as suas virtudes, as suas verdades eternas que edificam, que fortalecem e que nos dão herança. Seja bem-vindo. Nós temos já algumas transmissões gravadas. Eu recomendo que você acesse o nosso link do YouTube, se inscreva no nosso canal e ali você vai ter a playlist de todos os devocionais que nós estamos tendo para gerar fé em movimento, para gerar uma aplicação prática da palavra da graça de Deus para esse tempo. Amém? Faça isso, vai te fazer bem. Nós já falamos sobre a hipocrisia versus a sabedoria, já falamos sobre a deidade de Cristo. Cristo é o nosso Deus. A semana passada o Senhor nos levou a uma reflexão sobre a reconciliação e hoje nós vamos tratar sobre o perdão eterno, acessando a revelação. Nós estamos nesse primeiro nível de busca da revelação da graça do Senhor. Depois nós vamos avançar para a nossa identidade espiritual, depois para a autoridade que o Senhor nos dá por meio da identidade e por fim o nosso chamado para servir a esta geração. Amém? Compartilhe com alguém então esse link. E eu quero começar este momento dando o meu bom dia a todos, convidando para que você compartilhe esse link, chame mais pessoas. Temos poucos, porém preciosos minutos para passarmos juntos ao vivo, nesse início de semana, buscando em primeiro lugar o reino. E eu quero compartilhar com você a palavra que, para nós já iniciarmos orando, que está em 2 Tessalonicenses 1, versículos 11 e 12. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai amado e bendito, santo e poderoso, estamos aqui por um decreto teu, por um propósito, porque sabemos que é a tua palavra que transforma, que liberta, que muda a vida, e nós estamos aqui comprometidos com essa constância devida a Cristo, com essa perseverança de sermos proclamadores de virtudes. Nos unimos agora em fé, entramos em concordância com a oração do apóstolo Paulo, para que nós sejamos glorificados em Ti, Senhor, e o Senhor em nós. Revela-te poderosamente. Queremos ser encontrados por Ti, dignos da vocação, para cumprirmos com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos. Glórias a Deus pela sua vida. Este momento será editado e também disponibilizado no nosso canal do YouTube, Cristo Vive RL. Convido você a acessar e a se inscrever em nome de Jesus. O tema, como o Senhor já nos disse, perdoados para sempre. Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, nos perdoando para sempre. Tome nota das referências para que você ao longo da semana possa aprofundar os seus estudos bíblicos com base na revelação do nosso Deus. Vamos lá, Colossenses, começar aqui a leitura em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou, aleluia, do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Meus irmãos amados, a palavra já começa a nos mostrar a soberania e o poder do nosso Deus, seu amor eterno, incondicional, que não dependeu do nosso esforço, do nosso sacrifício, da nossa busca humana, mas sim, não dependeu de quem quer ou de quem corre, mas sim dele usar a sua misericórdia. Nós estamos debaixo de uma fidelidade pactual. Essa palavra misericórdia significa isso. O Senhor prometeu cumprir a salvação dos seus. E aqui está a confirmação. Estávamos presos ao pecado. Estávamos mortos. O pecado gera morte. Quando o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva, ali houve uma morte espiritual. Portanto, Jesus nos encontrou mortos. Porém, como ele já havia determinado, como já era um plano perfeito, ele nos deu vida. E esse verbo que ele nos transportou, não é? Na nossa cultura, talvez alguém imagine que esse verbo se remeta a uma imagem onde alguém pega carona com alguém, faz uma viagem, faz um transporte de algo, mas do original, essa palavra, esse verbo transportar, significa arrastar para um lugar diferente. Imagine que você está diante de um jogo, uma partida de futebol, por exemplo, e os dois times adversários, de repente, aquele que era do time do Império das Trevas é arrastado para o time daqueles que são do reino do Filho do seu amor, onde ali um câmbio, uma mudança, a camisa já não é mais do outro time e passa a ser desse time vitorioso. Essa é a vontade de Deus se cumprindo, e isso se dá por meio da remissão dos pecados, porque quando ele nos arrasta, ele nos encontra mortos. A vida, ela veio por meio de Cristo, porque ele é a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então observe, quando Jesus entregou a sua vida na cruz para tomá-la de volta, ele vence a morte. Então quando o Senhor nos arrasta, nos traz lá daquele lugar onde estávamos mortos por causa do pecado, automaticamente ele nos dá vida. Como? Por meio do perdão. Ele conquistou isso na cruz. Ele encravou na cruz o que era contra nós. E nesse movimento espiritual de amor, de fidelidade, ele traz para nós o perdão. Perdão eterno, sem o qual nós não teríamos acesso ao reino do Filho do seu amor. Pense, poderia alguém morto por causa do pecado viver para Deus no seu reino? Graças a Deus que, uma vez mortos para o pecado, estamos vivos para Deus. Entenda, a morte verdadeira que tem que reinar sobre a nossa vida é contra o pecado. Morremos para este mundo, morremos para nós mesmos. Quando a Bíblia fala, o Senhor Jesus fala de tomar a cruz e segui-lo, ele não está falando para pagar o preço. Qual foi o objetivo da cruz? Não foi ali o lugar, o local onde Jesus morreu e ressuscitou? Então, ao tomarmos a nossa cruz, nós estamos declarando sim que estamos morrendo para nós mesmos e crendo que em Cristo nós somos ressuscitados. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele por causa do perdão. Vamos ler Efésios 1:7, porque essa revelação ela é tremenda e muitos cristãos andam em dúvidas ainda se já foram perdoados de pecados que já foram cometidos e ficam muitas vezes atormentados, sofrendo acusações que já não
existem mais. Romanos 8:1, agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Efésios 1:7 diz assim a palavra: no qual, Jesus, temos, meu Deus, a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não fala que foi pelo nosso sacrifício, não fala que foi por aquilo que o homem poderia fazer ou deixar de fazer, não. Foi pela sua graça, pelo seu carisma, pelo seu amor eterno, pelo seu favor. Você foi amado por Deus, você foi atraído pelo Senhor para receber o perdão. Você sabe que uma vez que o homem foi tirado lá do Jardim do Éden, por causa, mais uma vez, ali do pecado original, foi dada legalidade à serpente para que o domínio que outrora era do homem estivesse agora sobre a serpente. O Senhor colocou inimizade entre a descendência da serpente e o descendente de Eva, fazendo menção a Cristo como único e soberano Deus, conforme já estudamos aqui. Ocorre que no Jardim do Éden haviam duas árvores, uma do conhecimento do bem e do mal, que Eva pegou, comeu o fruto, depois levou ao seu esposo, que também comeu, e ali eles tiveram acesso a este conhecimento. Ali foi ativada a morte espiritual, a desconexão, o selo da independência, o grito de independência do homem de Deus. Não, eu não preciso de ti, Senhor. E o homem então foi lançado à terra, e essa legalidade de domínio passou a ser da serpente. Quando chegamos à cruz, Jesus Cristo, que é Deus, que estava no princípio criando todas as coisas, Ele foi à cruz, o madeiro, representando a segunda árvore. A segunda árvore do Jardim do Éden era da vida eterna. Então, quando o Senhor Jesus ressuscita, vence a morte, derrama o seu sangue para nos perdoar, Ele traz a consequência desse perdão, que é o acesso ao reino, o acesso à vida eterna. E nós precisamos entender isso porque no sangue, através do sangue de Cristo, nós temos essa remissão, segundo a riqueza, não dos nossos esforços pessoais, mas da sua graça. Essa graça que nos transporta, que nos arrasta para o reino, é que nos leva a praticar boas obras, atos de justiça. Amém? Não as obras que nos levam à cruz. Por causa da cruz, por causa do perdão, é que nós somos levados a praticar boas obras. Guarde isso no seu coração. Porque o homem não é justificado por meio da obra, das obras que faz, nem da caridade que pratica. Isso é consequência de uma vida transformada por Cristo. Amém? Para que a glória não seja do homem, mas de Deus. Aleluia. Esse é um dos maiores equívocos que a religião coloca na cabeça das pessoas. Ah, mas eu pratico bem, mas eu faço as coisas, eu sou uma pessoa caridosa. Colocam a caridade na frente da transformação pela graça, na frente da transformação, do perdão dos pecados. Mas observe que Jesus, em todos os momentos, em todos os seus passos, onde ele ia, antes de curar, ele falava: seus pecados estão perdoados. É o perdão que transforma, que traz milagres à vida. O maior milagre, o perdão de Jesus, eterno. Aleluia. Colossenses 2,13, santo é o Senhor. Colossenses 2,13, a palavra diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, aleluia, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. No versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ele ainda diz no 15, e despojando
os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. Amado, ainda que nossa carne esteja sujeita ao erro, ao pecado, o próprio apóstolo Paulo diz lá em Romanos 7, desventurado homem que sou, quem nos livrará, quem me livrará do corpo dessa morte? O mal que não desejo, esse faço, o bem que quero, não consigo fazer, por causa do pecado, ou que habita e opera nos meus membros. Ele deixou bem claro, o pecado que age nos meus membros, na minha carne, na minha natureza adâmica. Então a nossa carne, ela não se converte. A nossa carne veio do pó e volta ao pó. O mesmo gosto que você tinha por lasanha, por exemplo, antes de conhecer a Cristo, continua existindo, não é? A nossa carne, ela não se converte. Percebe? Agora, essa metanoia, essa conversão, esse arrastar do império das trevas para o reino, é por meio do perdão que foi alcançado por Cristo na cruz, derramando o seu sangue, vencendo a morte, ressuscitando e nos trazendo uma nova perspectiva, não mais a carnal, mas a espiritual. Então, apesar das inclinações da nossa carne, apesar da nossa carne não se converter, maior é o que está em você, é o que está em mim, do que o que está nesse mundo. Aleluia! E este Espírito que é santo, que está em nós, nos aperfeiçoa, vai nos lapidando, vai nos constrangendo, para que você e eu não tenhamos nenhum tipo de prazer ou satisfação na prática do pecado. Por quê? Porque isso é algo natural, é algo carnal. Então o nosso prazer não está mais nas coisas naturais. O nosso prazer está em agradar aquele que nos arregimentou. Por quê? Porque nós somos perdoados. Outra coisa que o Espírito traz aqui à minha mente: perdoe. Você foi perdoado por Deus. Então, uma vez que você já recebeu o perdão, você não precisa mais se sentir culpado por nada, porque o Senhor já não te vê mais em pecado, muito embora a sua carne não se converta, esteja sujeita, mas você está sendo agora controlado e dominado pelo Espírito. Se vier alguma situação que você venha a estar ali enfraquecido e cometer algum erro de alvo, pecado, ser consumado na sua vida, a morte espiritual que já tinha sido decretada sobre Adão foi anulada na cruz por Cristo. Mas virão as consequências, até porque aquilo que o homem semear, isso ceifará. Disciplina, correção, açoite. Bem-aventurado o filho que é repreendido e disciplinado pelo pai. Isso é para aproveitamento. Mas ele não retira de nós a sua misericórdia. Porque foi um pacto de sangue, foi uma fidelidade pactual estabelecida por ele mesmo na cruz. Meu Deus, que revelação tremenda. Hebreus 10, 12. Diz a palavra do Senhor. Vamos lá, meus irmãos. Temos aqui momentos preciosos. Devocional, gerando a nossa fé, ativando o movimento da nossa fé. Diz assim o livro de Hebreus 10, capítulo 10, versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido, aleluia, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Destra significa investido de toda autoridade. Foram quantos sacrifícios que a Bíblia diz? Um único. Então, quando alguém que já foi perdoado, que já recebeu de Cristo este benefício do perdão eterno, mas não consegue enxergar isso porque ainda não recebeu a revelação, porque a própria religião, a religiosidade tenta colocar escamas para que o povo de Deus não enxergue aquilo que Jesus Cristo fez. Isso é uma obra maligna. Através de aparências do bem, tentar ocultar aquilo que Cristo fez. Nós estamos aqui para falar e viver a verdade que liberta e transforma e arranca as escamas dos olhos. Quando Jesus Cristo ofereceu uma vez, significa dizer que Ele não vai oferecer um novo sacrifício pelos pecados.
Por isso que o próprio livro de Hebreus, o apóstolo Paulo fala que é impossível renovar de novo para arrependimento aqueles que caíram, posto que estão crucificando a Cristo novamente, invalidando o sacrifício da cruz. Então, se alguém que já foi perdoado diz, não, o perdão não é eterno, o perdão é temporário, eu hoje peço perdão a Deus, depende da minha vontade pedir perdão a Deus, e Ele está ali pronto, esperando que eu peça, e aí Ele vai e me perdoa. E aí daqui a pouco eu peco novamente, e aí eu tenho que voltar e pedir perdão novamente a Deus, porque Ele vai me perdoar. E aí eu erro novamente, peço perdão, erro novamente, peço perdão. E muitos cristãos vivem assim, consentindo brechas na sua vida com a sensação emocional de um remorso, que ao se aproximarem novamente de Cristo, Ele está dando uma nova oportunidade para que aquela pessoa, partindo dela, se reconcilie. Isso é um equívoco. Por quê? A reconciliação, já estudamos na semana passada, partiu de Cristo. Foi Ele que nos reconciliou. Nós estávamos mortos em pecados. Um morto não pode fazer nada. Partiu dele e não de nós. Aqui está o erro. Por quê? Porque quando a glória é colocada sobre o homem, quando a iniciativa é colocada sobre o homem tem o arbítrio, não é? Como é falado, o livre-arbítrio. Isso é um outro assunto que nós vamos tratar mais adiante, em outro momento. Mas, querido, se não fosse Deus usar do seu amor, se não fosse Deus usar da sua misericórdia, se não fosse o Senhor Jesus vir aqui intencionalmente pagar um preço que Ele não precisaria pagar se não fosse por amor, que arbítrio é esse? Onde está a vontade do homem aqui? Ele que fez. Agora, a Bíblia fala que houve sim alguém que quis se tornar, melhor dizendo, igual a Deus. Teve uma vontade de se parecer com Deus, de ter o controle das coisas como Deus. E o seu nome é Lúcifer. Toda vez que o homem quer exercer esse arbítrio, dominando, mandando em Deus, decidindo coisas, ao invés de reconhecer a soberania de Deus e o perdão eterno, o homem está sendo influenciado por aquele que quer ser igual a Deus. Receba essa revelação, igreja do Senhor na terra. Miqueias 7,18, o último livro do Antigo Testamento. Miqueias 7,18 diz assim a palavra do Senhor: quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Aleluia! Ele perdoa e perdoa para sempre. Se agarra à verdade, amado. Se agarra à revelação. Isaías 43, versículo 25. Meu Deus, obrigado, Pai. Isaías 43, 25 diz assim a palavra do Senhor: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Tem mais dois ainda. Jeremias 31, 34. Alguém poderia estar aí pensando, isso aí só está escrito lá no Novo Testamento, né, bispo? Amado, as evidências da graça aqui, ó. Jeremias 31, 34, aleluia, o Senhor está nesse lugar, está se movendo, está falando ao seu coração. Você não está conectado nessa live, nessa gravação por um acaso. Jeremias 31, versículo 34, diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades
e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia! Oh, Senhor! Para encerrar, amados, Hebreus 8:1, 8:12. Hebreus 8:12. Estamos nos 5 minutos finais. Hebreus, volte lá no Novo Testamento. Hebreus 8:12. Diz assim a palavra do Senhor: pois, ele repete esse texto de Jeremias, né? No versículo 11 de Hebreus 8. E ele diz no 12: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. A revelação lá do Antigo vem aqui no livro de Hebreus se confirmar, para que você entenda que os pecados foram lançados no mar do esquecimento e você não tem o direito, a autorização de pescar lá nesse mar. Não traga para a tua mente condenação à morte. Não traga para a tua mente culpa. Ah, bispo, mas se não for assim, eu não vou me considerar constrangido o suficiente para pagar o preço. Ei, você foi liberto, você foi livre da morte. Jesus pagou o preço em teu lugar. Você não tem mais que pagar preço nenhum pelo pecado. Você tem que viver na prática das boas obras. Aquele que é nascido da luz vive na prática dos ensinos e dos princípios que são da luz, alimentando a sua mente, transformação da mente com a verdade, experimentando o que é bom, agradável e perfeito. Isso é espiritual. Ah, mas eu sou natural, eu sou ser humano. Erro. Você é um ser espiritual numa experiência humana. E nós não abrimos mão desses elementos humanos que, claro, influenciam a nossa peregrinação. Mas você é um ser espiritual. Você foi criado, antes de todas as coisas, em espírito. Você andou durante um tempo como sem Deus no mundo. E aí ele te atraiu, porque você estava morto. Ele te arrastou para o reino, porque você sempre foi do reino, para que se cumprisse na minha e na sua vida o propósito da salvação, para que todos considerassem e entendessem que foi o Senhor que fez e não você. A religião tem tentado dar glórias ao homem e colocar o sacrifício como um mediador entre o homem e Deus, levando as pessoas a se sacrificarem para pagar o preço pela redenção. O nosso mediador se chama Jesus Cristo. Ele já pagou esse preço. Você e eu estamos agora praticando as boas obras, sujeitos ao pecado, sim, por causa dessa natureza que não se converte. Nosso maior inimigo é a nossa própria carne, nossa mente enganosa, nosso coração enganoso, nossa mente que é campo de batalha. Agora aqui está a verdade, e essa verdade liberta. Vamos orar. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso, não há nada, nem ninguém que possa impedir o teu agir. Que essa palavra corra, que essa palavra avance, que essa palavra chegue onde precisa chegar, Jesus. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, seguindo o propósito da constância em Cristo, tendo a nossa fé movimentada por uma verdade que transborda do nosso coração e que queima, e que arde, que não pode ficar só retida em nós. Muitas pessoas têm sido iludidas, enganadas, trazendo para si o sacrifício para a redenção e para o perdão, quando esse sacrifício foi feito uma única e suficiente vez por ti mesmo, para nos conduzir, para nos arrastar, para nos movimentar para o reino. E agora no reino precisamos reproduzir não mais a prática do pecado, muito embora estejamos sujeitos a ela, mas a prática de boas obras, de atos de justiça, resistindo ao diabo e ele foge, vivendo com a nossa mente ativada, proclamando virtudes, exalando o bom perfume de Cristo onde estivermos. Meu Deus, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Aleluia! Glória a Deus. Que assim seja. Que se cumpra, Deus. Essa palavra avance e caia em cada coração como uma semente em terra fértil. Ao Senhor toda a honra e toda a glória.
Se essa palavra te fez bem, compartilhe com alguém. Segunda-feira estaremos aqui de volta no nosso Devoacional. Acesse o nosso canal de YouTube, a playlist está lá para que você veja novamente e compartilhe. Amém? Você é um abençoado mais que vencedor. Graça e paz. Viva a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus.